Então a gente está aqui numa situação que Paulo diz assim: porque se viver segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificar as obras do corpo, vivereis. Deus não veio buscar esse tabernáculo de carne. Talvez estamos aqui, você já escutou muito isso falar. Ele não veio buscar esse homem aqui que você olha e pensa assim: esse é o irmão Arantes. Esse é o irmão Arantes animal, que tem a ligação de tocar aqui, usa os 5 sentidos naturais: visão, paladar e tato. Esses 5 que eu posso viver nesse mundo, né? Me alimentar, fazer todas essas coisas, e estou me comunicando a você. Esse é o homem animal. Mas esse homem, lá no começo, no Jardim do Éden, ele já estava em pecado, começou todo um processo e ele perdeu o benefício da vida eterna. Então, carne e sangue não herdam o quê? O reino de Deus. Você não entrará no céu, você não irá para a glória com esse tabernáculo. É isso que eu quero que você comece a imaginar, essa estrutura. Porque o que Deus está fazendo, o que Deus quer de você, Ele precisa da tua alma. Que a tua alma morra para você mesmo e receba uma alma que ela seja transformada através do poder do Espírito Santo, para você começar a compreender o que é o reino de Deus. Mas é tão difícil porque estamos tão acostumados com esse tabernáculo e vamos trabalhar e vamos fazer tantas outras coisas e estamos trancados com isso aqui. Só quando acontece alguma coisa que nos freia, que daí começamos a pensar melhor sobre esse assunto. Mas a própria palavra, ela já está colocando isso como dizer assim, ó: esse tabernáculo pecou e esse tabernáculo ele é condenado à morte, e a morte a pó. Por isso que você conduz toda essa estrutura e vê que nós morremos, vamos para o pó, o espírito vai a Deus e a alma, ela está ali esperando um momento. Realmente essa alma, o que Deus quer é essa alma. Agora, depende aonde você tomou essa decisão para essa alma estar em um determinado local perfeito. Daí você vai dizer para mim: irmão Arantes, por que estamos falando sobre essa questão? Porque isso é vida eterna. E outra coisa, na mensagem, o provérbio, ele fala que você deve guardar o seu coração. Guarde a sua alma, meu irmão. Cuide da sua alma. Essa é uma coisa importante. Mas não é Deus que cuida de nós? Sim, é Deus que cuida de nós. Mas você deve guardar de muitas outras coisas, protegendo. Quando você vê que você guarda o seu coração, guarda a sua alma, guarda isso, Deus lhe protege e cuida de tantas outras coisas que podem vir contra você. E eu queria ler isso, porque o provérbio diz, no capítulo 4, 23, diz isso, mas Ezequiel, lá no 36, ele coloca um padrão para você entender, que eu quero ler aqui. 36, 26, ele diz assim: vos darei um coração novo. Ele está usando essa expressão para você entender o que eu estou falando. Guarde o teu coração. Vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei aquele coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito. Depois que ele muda todo o teu coração, muda todo o teu pensamento, e você se liberta desses pensamentos que são, vamos colocar assim, do mundo, de todas essas coisas, agora ele quer colocar o espírito dele dentro de você. Então ele usa essa expressão: e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis no meu estatuto, e guardareis os meus juízos, e os observareis. Você está vendo que existe todo um processo para você poder conhecer a palavra de Deus? Deus está preocupado com o quê? Com sua alma. O tabernáculo que estamos vendo aqui, esse já foi condenado, esse vai para o pó.
É isso que eu quero que você diga. Você pode ser a pessoa mais robusta que tem nessa igreja, vai para o pó. Ah, mas irmão, não vai ter um arrebatamento? Agora a gente vai entrar num assunto importantíssimo. Não só em relação ao arrebatamento, mas o que está acontecendo. Ciência. Você tem confiança na ciência? A ciência do homem? Você tem bastante confiança nessa ciência humana aí? Como é que está esse pensamento de você e a ciência humana? Porque o que eu mais leio em jornal ou internet e tanta coisa, eu acho que os cientistas não se entendem, a política não se entende, o governo não se entende mais nada, e um diz que cura, outro diz que não cura. Não é assim mais ou menos? Não, essa gestão aí que está curando. Essa outra coisa, não, isso aí pode aplicar que vai ajudar. Outros, essa gestão está matando. E tal. Você está entendendo alguma coisa, o que está acontecendo nesse mundo, que possa me dizer assim, não, eu estou entendendo certinho, irmão Arantes? Não, né? Eles não têm, nem sabem o que está mais acontecendo em suas vidas. Eles não têm mais controle nem dos seus governos. Eles estão assustados e apavorados. Cada dia vem uma variante nova, cada dia vem um problema novo, e eles não conseguem controlar isso. Isso tem a ver com arrebatamento, irmão Arantes? Amém. Tem a ver com arrebatamento. Você pode pensar assim, mas irmão, isso é verdade. Irmãos, você diz assim, eu quero ir para o arrebatamento, o que eu preciso? Eu posso dizer bem claro o que você precisa do Espírito Santo para ir para o arrebatamento. Sem o Espírito Santo, sem arrebatamento. Agora, existem alguns padrões que o irmão Brana deixou dentro da mensagem, muito perfeito. Só que a gente não conseguia ver porque ainda não estava no padrão que era para a gente, vamos dizer assim, contemplar. Primeiro padrão, olhe bem, o que está acontecendo com as igrejas? Elas estão esquecendo a palavra de Deus, aprendendo ideias delas mesmas e vivendo da maneira delas. Elas estão se afastando da verdade. E quando você se afasta da verdade, o que acontece? Deus não tem nada a ver com você e nem comigo quando eu me afasto da verdade. E Paulo, ele é bem claro em 2 Tessalonicenses. Você quer saber como é que vai acontecer o arrebatamento? A gente tem que começar pelas bases. Em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 1, escute bem, pare para pensar, olha o tempo e a hora que estamos vivendo, e se a palavra está fazendo algum efeito em sua vida, alguma coisa desse sentido, escute bem. Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Então rogamos, queremos estarmos na presença de Cristo e queremos estar nessa reunião. E ele vai continuar dizendo, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Paulo está falando para a igreja e está dizendo assim, não se confunda com isso, ou com espírito tal, ou com tal coisa, como se está perto isso, porque para aquele tempo que Paulo está falando, não está perto. Agora, para nós, eu quero que você grave bem, está perto, porque olha o detalhe, uma palavra só lançou, da época de Paulo, que ainda não estava perto, para nosso tempo que está perto, uma palavra. Escute bem o que vai dizer, que o Paulo vai continuar dizendo. No verso 3 ele diz assim, ninguém de maneira alguma vos engane. Ninguém, de maneira nenhuma, engane vocês. Engana de quê? Porque não será assim sem antes que venha a apostasia. Ele está referindo a coisa. Você quer ver Cristo? Você vai ver o arrebatamento? Preste atenção. Primeiro tem que vir o quê? Apostasia. Agora, o que é apostasia, irmão Arantes? Aí que está. Apostasia é um desvio da sua fé, da verdade.
É tu pegar e dizer assim, ó, eu creio no mensageiro, eu creio na palavra de Deus, estou servindo a palavra, e de a pouquinho eu digo assim, ó, não quero mais saber disso, isso aí está totalmente errado, isso aí é uma mentira e vou mudar. Isso é um desvio de apostasia. Você está percebendo alguma coisa que está acontecendo nessa era agora, com vários irmãos que a gente conhece, que está se apostatando da palavra de Deus e não está dando o valor da palavra? Então quer dizer que Paulo está dizendo que nós estamos vivendo no último tempo, na última era, e precisa de vir o quê? A apostasia. Estamos ainda na época de Paulo? Ou estamos agora cumprindo as escrituras? Apostasia, meu irmão, você percebeu? Irmãos nosso sangue, presente em nossos lares, não creem mais na palavra de Deus. Isso é apostasia. Não estou falando mal deles. Eu queria que a graça de Deus tocasse nele e eles não entrassem por esse espírito de apostasia, porque esse espírito de apostasia vai levar você a qualquer um que se apostatar à destruição. E Paulo, ele é bem claro: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado e o filho da perdição. A palavra diz que nos últimos dias as coisas aconteceriam tão tremendas que as pessoas iam ficar assustadas. E eu já vou dizer para você: você quer ser um cristão? Saiba que você entrará em prova. Se você não tem nenhum problema e você está vivendo uma vida maravilhosa como um cristão, Satanás já te pegou. Amém? Obrigado, Senhor. Sabe por quê? Todos os filhos de Deus que amam a palavra de Deus, eles passam por provas, umas difíceis, outras mais ou menos, outras com muito mais vigor. Eu vou dar um exemplo para você. Você conhece Paulo? Daí você diz assim: Paulo, ele foi um pregador do evangelho, irmão Arantes. Deus abençoou ele, que ele é mole, ele escreveu esses vários livros. Mas sabia que na cabeça de um judeu, e na cabeça de muitas igrejas aí fora, já vou dizer isso para vocês entenderem, muitas igrejas aí fora, se uma pessoa tem problema, se a pessoa tem luta, se uma pessoa tem prova, e parece que está sempre em perseguição, parece que está sempre em luta, sempre em prova, você diz assim: ó, essa pessoa aí não tem Deus. Isso aí tem algum problema, ele fez algum pecado, alguma coisa está sendo errada, porque não pode. 4 naufrágios, Paulo naufragou 4 vezes. Paulo, ele foi 41 menos 1 chibatadas nas costas. Paulo, ele foi perseguido pelas pessoas que não criam no evangelho. Amigos deles, irmão que diziam ser irmão, foram perseguidos. Paulo foi jogado pelo penhasco afora, já pensando que já estava morto, com vara, passou fome, jejuou. Então você começa a entender que esse homem, não, Deus não está com ele. Você começa a entender uma coisa? Deus não está com ele. Agora eu vou dizer uma coisa para... Como é que forja caráter? Você sabe como é que forja caráter? Você pensa que caráter é um dom que eu recebo aqui? Oh, como maravilhoso, eu toco violão, ou eu sou um bom pregador, ou isso. Nada disso. Esqueça. Caráter é feito na prova. Caráter é quando você é provado no fogo, no candinho. Quando você está numa luta que é só tu, não tem ninguém que possa te ajudar, não tem irmão que possa te ajudar, não tem ninguém que possa te ajudar, só está tu e Deus ali, e tu ficar confiando na promessa de Deus. E isso é caráter. Quem é que mostrou esse caráter para nós? Jesus Cristo. Você se lembra de Jesus Cristo? Ele foi para onde? Ele foi lá para o monte, né? Ele foi lá, ele entrou naquela presença. Ele falou assim: Pedro, Tiago, vocês oram aí, eu vou um tiro de flecha e vou orar lá. Quando chegava lá, estavam tudo cansado, tudo adormecido. Ele falou: acorde, acorde. Ele está passando uma prova.
tinham 3 irmãos para ajudar ele a passar essa prova. Mas na hora precisa, eles não estavam ali. Você está entendendo, irmão? Eu estou colocando esse quadro para você, muitas vezes é você com Deus. É você e Deus. É você e a prova. E se Deus precisar assim, aquele meu irmão não está aguentando, aquele meu filho está numa batalha muito grande, Ele manda descer um anjo do céu para cuidar e consolar o teu coração, para você passar a prova. Opa, então quer dizer que nós temos prova, né? Todos nós temos, né? Alguns menos, outras maiores. Sabe por que eu quero aproveitar isso? Como aproveitei na Itajaí, eu quero aproveitar aqui. Tem vezes que você olhar o nosso pastor com muita prova, muita luta. E sabe o que entra em alguns espíritos das pessoas? Dizem assim, ele fez alguma coisa errada, ele está pagando esse preço por alguma coisa errada. Não. Tire tudo isso da sua mente. Tire todo esse pensamento, porque isso foi um pensamento mau que foi colocado. Esse espírito está totalmente errado, irmão. Paulo, um pecador? Paulo não negou o evangelho. Ele foi para Roma para perder a sua cabeça. Ele não negou. Você viu o nosso pastor negar algum evangelho? Nunca. Passou a sua prova. Todos nós passamos o seu cantinho. Muitas vezes não passa você aqui agora, mas talvez mais um pouquinho, mais de tempo, você vai passar um cantinho, uma coisa difícil, uma coisa muito que você vai ter que segurar, e você vai se manter aonde? Na palavra. Jó, na palavra. Jó perdeu seus filhos, sua riqueza, sua saúde, tudo foi perdendo, e ele estava onde? Na palavra. Não fiz nada, creio em Deus, Ele cuida de mim. Você está vendo que ele está sozinho? José do Egito, na prisão, aonde que ele está? Ele está sozinho. Ele está sozinho. Deus guardando. Ele não nega a palavra. Deus abençoa ele. Temos que entender que muitas provas que as pessoas passam, ela olha assim para aquela pessoa e diz assim, Aí você vai dizer, irmão, antes, por que aquela pessoa passou aquela prova? Aquela pessoa passou por aquela prova porque um dia ela vai ajudar alguém a passar uma prova talvez próxima àquela. Você um dia talvez dizer assim, mas irmão, antes eu passei uma luta, uma prova. Use isso, guarde, um dia alguém vai poder que você possa ajudá-lo. Dizer assim, faça isso, dessa maneira Deus me abençoou e Deus me guardou. Então, nesse sentido você começa a entender que precisamos de provas em nossas vidas. Eu usei 4 pessoas do Evangelho: Paulo, Jó, José do Egito, né? E eu podia usar Jacó. Jacó, ele passa as provas e ele é um símbolo da graça de Deus, cheio de falcatrua, né? Cheio de detalhezinho, mas um dia ele tem que parar na presença de Deus e Deus cobra dele a sua ação. Todo filho é assim. Agora, como é que Deus ama a gente? Só para a gente ter uma noção. Deus não ama a gente como fosse um bebezinho. Quando você olha um bebezinho, como maravilhoso é um bebezinho, né? As irmãs que gostam muito, né? Quando olha aquele bebezinho, que maravilhoso e tal. Deus não ama a gente dessa maneira. Deus ama a gente, sabe de que maneira? Por escolha, por eleição. Então, Ele te escolheu. Eleição. Ele te chamou. Acabou. Deus te ama por isso. É uma escolha de Deus, é você ser um filho de Deus. Não é uma escolha nossa ser, mas sim dele em relação a nós. Vamos um pouquinho para frente. Você entendeu? Precisamos do que? Apostasia. Apostasia já não está aqui? Amém? Apostasia está aqui. Se você é espiritual, você abriu os olhos, você já viu que já tem muita gente próxima de nós que está apostatado da palavra. Irmãos, eu quero que 2 coisas que eu quero você. Fraqueza não tem nada a ver com apostasia. Fraqueza é uma coisa da carne. Apostasia é uma coisa que é do espírito. Então, vamos cuidar com isso, para a gente não fazer confusão, porque tem vezes que tem um irmãozinho fraquinho, está apostatado. Não é isso.
É quando você conhece a palavra, sabe aquilo ali e não quer aquilo. Amém? Amém, né? Para não termos confusão com essa situação. Escute bem agora. Isso aqui vai nos impactar. Sabe por quê? Nós todos aqui conhecemos quem é o mensageiro, né? Todos nós conhecemos quem é o William Branham, né? Então, você está aqui por causa dessa mensagem do irmão Branham, não é isso? Então, vamos escutar o que ele vai dizer. No sermão, ele diz assim: aceitando o caminho provido por Deus. Esse é o sermão. O irmão Branham diz assim, ó: Deus tinha um modo provido para dizer a diferença entre o crente e o incrédulo. E Deus, agora, algumas deles dizem: e agora, se a praga cair, olha, escute o que ele está falando, irmão. Eu vou dar um ano, 1963. Parece que é um jornal nosso, da nossa época agora. Mas ele está pregando em 1963. Escute bem isso, vê se isso não é Deus através de um homem. Ele está dizendo assim, ó: bem, agora, se a praga cair, nós simplesmente iremos ao hospital. Se a praga cair, você sabe o que faremos. O doutor João, ele saberá como cuidar disso. Se a praga cair, olha o que o irmão Branham está falando em 1963. A gente vai ao hospital. Se a praga cair, a gente vai num médico que a gente conhece, o doutor João. Ele vai resolver isso. Olha, escute o que o irmão Branham vai falar. Ele saberá como cuidar disso. Não funcionou. No entanto, eles foram inteligentes. Bem, se a praga cair, nós vamos descer abaixo do solo, em uma caverna, e fechar a porta. Vamos entrar dentro da nossa casa, ou vamos achar um lugar e vamos fechar a porta, para essa praga não cair em nós. Olha aqui. Você vai ficar agora abismado, quer ver? Isso não vai adiantar nem um pouco. Vamos ficar em casa e colocar a máscara sobre o rosto e colocar um pouco de desinfetante sobre ele. Estás pensando que é o que eu estou falando e estou inventando? Isso é a mensagem do irmão Branham falando em 1963, o que ia acontecer aqui. Isso é brincadeira? Vocês estão pensando que é na época de Noé que eles falavam assim: ah, esse é um velho louco que está dentro de uma plataforma falando que vai chover e que precisamos construir uma arca e que está acontecendo tudo isso, e as pessoas não creram e só entrou ele e a família dele? Olha o tempo que estamos vivendo, minha igreja. Não caia na loucura. Estamos vivendo numa época de apostasia. As pessoas não creem mais na palavra de Deus, nem creem mais em cura divina. É duro dizer isso. Temos que mudar. Acorde-se, acorde-se. Não deixe o Espírito Santo tome-o no seu coração. Escute bem, 1963, e parece que essa pregação é agora. Olha aqui. Se essa praga cair, nós vamos descer abaixo do solo, em uma caverna, e fechar a porta. Isso não vai adiantar nem um pouco. Vamos ficar em casa, colocar máscara sobre o rosto e colocar um pouco de desinfetante sobre ele. Não faz nada de bom. Deus fez um caminho provido. Ele disse, ó, Deus fez um caminho provido. Você não adianta querer colocar isso, fazer isso, que você não vai se salvar, porque você precisa do Espírito Santo. E as pessoas do mundo não entendem nada disso, porque elas nunca ouviram isso. E agora você está ouvindo, e tem mais coisas aqui que vai impactar o seu coração. Porque precisamos disso, porque se você não quer em cura divina, o que você está fazendo aqui? Escute bem aqui. Olhe bem. Isaías 53. Você crê em cura divina? Salmo 91. Você crê no Salmo 91? 10.000 cairão à minha direita, 1.000 cairão à minha esquerda, e eu não serei o quê? Atingido. Você crê nisso? Ah, devo dizer, irmão, antes viesse de uma doença, agora está dessa doença, você está aí louco. Você não crê na palavra de Deus? Eu creio de todo o meu coração.
de todo o meu coração. Eu posso cair morto hoje, mas eu creio de todo o meu coração na palavra de Deus. Você está entendendo aonde que eu estou chegando? A que nível de fé estou levantando a igreja? Escute bem. Quem deu crédito à nossa pregação? Quem está falando? Isaías. Tem falando de quem? De Jesus Cristo. Quem deu crédito quem deu crédito à nossa pregação? E quem se manifestou? O braço forte do Senhor. Porque foi subindo como um renovo perante ele, como diz a raiz de uma terra seca, não tinha parecer e nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos para que o desejasse. Era desprezado, o mais indigno dos homens, homens de dores, experimentado no trabalhos, e como um do que os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizeram caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre vós as vossas enfermidades. Quem tomou? O Cordeiro. Jesus Cristo tomou a enfermidade de você, meu irmão. Tomou a enfermidade de você. Será que Deus nunca fez alguma coisa por você? Você que está sentado aqui, será que Deus nunca tocou em alguma coisa na sua vida? Será que Deus não fez um detalhezinho que você pode dizer, não, Deus não fez isso em minha vida? Você tem certeza disso? Você pode dar glória a Deus? Aleluia! Glórias a Deus, porque Ele fez isso. Ele tocou você, a palavra entrou no seu coração, e ela é poderosa para dizer para você que olha o tempo que estamos vivendo, meu irmão. Esse é o tempo da apostasia, é o tempo de manter a sua fé na palavra de Deus. Escute bem, olha aqui. Experimentando no trabalho, e como um que o homem escondia o rosto, era desprezado e não fizemos caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nos reputou como aflitos, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Palavra? Amém? Tem certeza? Foi por ele? Foi por ele. Esse é o Cordeiro, esse é Cristo, esse é o homem que morreu por você. Amém? O que estou falando aqui é porque vamos chegar mais um pouquinho, que o irmão Branda vai falar em mensagem datadas. Ele fala assim, ó: a tempestade que se aproxima, 1960. Vemos os jornais e a tempestade que se aproxima. Quando você for para casa esta noite, faça um favor, não vá para casa até ler Apocalipse capítulo 8. Isso o irmão Branda dizer, não vai para casa, você leia capítulo 8 de Apocalipse. Ele está falando isso. Você vê as pragas, a tempestade que se aproxima. Escutou a mensagem? Escutou o título? A tempestade que se aproxima. Você escutou o que o irmão Brando está pregando? Qual é a mensagem? E ele diz assim: quando você for para casa, não vai, antes de dormir, leia Apocalipse 8. E ele continua: você vê as pragas, a tempestade se aproximando, que atingirá a terra, os trovões, os relâmpagos vão abalar o céu, aflições vão passar sobre essa nação, os homens apodrecerão em sua carne, doenças irão atacá-los, sobre as quais os médicos não sabem nada. Escutasse? Não é o jornal de nosso? Ele falou em 1960, nós estamos pregando agora. Você está vendo, os médicos não sabem que doença é. Ele só diz assim: esse é o Omicron, isso aqui é tal coisa. Isso é só começo de uma coisa que tem que acontecer. Você precisa de quê? Do Espírito Santo. Você precisa, sabe de quê? Quanto mais o tempo chega, mais você tem que ter convicção do quê? Da cura divina. A cura divina é uma alavanca, meu irmão. Eu quero que você entenda. A cura divina, se você não consegue ainda ter cura divina, como você vai pular para o arrebatamento? Impossível. A fé é quando você não consegue botar o pé no chão. A fé
É igual uma criança, quando a gente vai na lagoa, quando é pequenininho, botando o pé na água, diz assim: ah, não, já sou um nadador. E nem entrou na água, só pelo joelho. Ele está ali pensando que ele é um nadador. Mas quando você coloca ele no fundo, ele não sabe nadar. Captou? A fé é quando você entra no fundo. E agora é você e Deus. Escute bem aqui. Estamos mostrando escritura e acontecimento, irmão. E se você quiser esse material, a gente vai unificar ele para entregar para você. Eu não estou aqui colocando medo na igreja, mas estou colocando o que está acontecendo em nosso tempo. Olha aqui. Aflição vão passar sobre a nação, os homens apodrecerão em sua carne, doenças irão atacá-los, sobre as quais os médicos não sabem nada. Mas lembre-se, antes disso acontecer, houve um selamento. O irmão Brando diz assim, ó: antes que isso comece a acontecer, houve um selamento. Que selamento é esse? O selamento é do Espírito Santo. Ele está selando as pessoas que realmente confiam na palavra, que estão vivendo a palavra, que seguraram a palavra, e agora o selo está colocando. Pá. Por quê? Por que precisa desse selo, irmão Arantes? Olha essa pergunta. Vamos perguntar para o irmão Brano. Por que precisa, irmão Brano? Lembre-se, antes que isso aconteça, houve um selamento, e os anjos da morte e as pragas foram comissionadas por Deus. Não se aproxime de nenhum daquele que tem o selo na testa. Este selo de Deus é o batismo do Espírito Santo. Efésios 4:30. Não entristecei o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado até o dia da vossa redenção. Por que o irmão Brano usou Efésios 4:30 para explicar isso? Irmão, preste bem atenção. Tem o Espírito Santo? Pois é. Tem o Espírito Santo? Tem. Passou, deu um probleminha. Não tem o Espírito Santo. Passa outra coisa. Não, agora eu tenho. Parece que gerou uma força, uma fé. Agora eu tenho o Espírito Santo. Daí passa uma semana. Não tem o Espírito Santo não, irmão Arantes. Como é que está a situação aí? Deus deu, acabou. Deus não é como nós não, que fica tirando coisa. Deu o Espírito Santo. Agora tem uma chave que você talvez pense assim: eu acho que eu não tenho, eu acho que eu tenho. Ele não está dizendo aqui, ó: não entristecei o Espírito Santo, em qual você está selado. Então quer dizer que eu posso estar selado e ainda entristecer o quê? O Espírito Santo pela minha ação de vida. E isso Deus não se agrada. E você, como um pai, Ele vai te corrigir. Você entendeu? Está aqui. Seja sábio, filho. Está aqui. Seja sábio, filha. Você captou? O que está acontecendo aqui? Ele está dizendo assim, ó: não entristecei o Espírito Santo de Deus, no qual está selado até o dia da vossa redenção. Não importa quão forte a arca tenha balançado, não importa quantas vezes os relâmpagos a tenham atingido, 10.000 cairão à tua direita, 1.000 cairão à tua esquerda, e não te chegará nada em tua casa. Qual é a casa? Essa casa vai ser atingida. 10.000 cairão na minha direita, 10.000 à esquerda. Qual casa? Essa casa? Amém, irmão. Não é essa casa, porque essa casa já foi condenada, o preço dela foi morte, e ela vai para o pó. Você captou? Existe outra casa poderosa, que vai para a eternidade. Mas sempre estamos olhando o natural e esquecemos o espiritual. Se lembre, Nicodemo.
Como eu vou entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Jesus não está falando nada natural, ele está levando a pessoa ao lado espiritual, mas Nicodemo caindo no natural. Samaritana, de novo, eu tenho água da vida. Mas Jacó, nosso profeta, cavou esse poço com as suas próprias mãos e deu água ao gado, deu água a tudo. Jesus não está falando dessa água natural, está falando da água espiritual. Novamente caiu na coisa errada. O Espírito Santo está aqui. Ele é o Salvador, Ele é o curador. Abra os olhos o tempo que estamos vivendo. Precisamos dele. Precisamos dele. Nunca precisamos tanto do Espírito Santo em nossas vidas. Nunca precisamos tanto do Espírito Santo para nos proteger o nosso lar, a nossa esposa, os nossos filhos. Nunca precisamos tanto desse Espírito Santo para cuidar de nós, em todos os sentidos de nossas vidas. Olha aqui. Vamos um pouquinho para frente. Isso significa que você vai exibi-lo para o mundo, não é? É aí que chega Goze. Goze, você sabe, a cidade que foi protegida para não entrar praga nenhuma, né? A palavra de Deus nos diz como lidar com nós mesmos. Sua palavra diz, aqui ele está dizendo a sua palavra em 2 Coríntios 6,17. Grave esses pedacinhos aqui porque é importante. Saia do meio deles, separa-vos, diz o Senhor, não toqueis nada imundo, e eu te receberei. Não misture-se com o mundo. Irmão, não se misture com o mundo. É diferente. Eu quero que você entenda isso. Quando o Espírito Santo toca no seu coração, você sabe que é o Espírito Santo. Eu não preciso dizer para você que é o Espírito Santo que está tocando em seu coração, porque você sabe que ele faz isso. E ele é como um ensinador. Ele tem, podemos dizer assim, ele tem um amor tão grande por você que ele não quer que você se misture com coisas que não vai te ajudar. Quando ele fala assim, não se misture com o mundo, é com coisas que não são boas do mundo. E Deus quer que você se afaste disso para ele gerar bênção para você. Mas hoje a palavra de Deus está dizendo outra coisa para você. Se afaste disso, não vai para esse lado. Sabe por quê? Está tendo um julgamento do mundo. Sabia disso? Nesse momento exato, está tendo o julgamento do mundo. E eles vão à destruição. Como você estará dentro do mundo e vai... então você vai entrar nessa destruição também, porque você não deu ouvido ao quê? A palavra da verdade. Então, saia. Pague o preço. Jesus Cristo morreu por você, derramou o seu sangue, ele fez tudo aquilo por você. Ele quer dar bênção ao seu lar, ele quer que você prospere em todos os sentidos da tua vida. Mas saia, largue disso. Olha aqui. Ele vai falar assim. A mensagem é atitude e quem é Deus. 1950. Pois cremos e nos sentimos pressionados no Espírito que grande julgamento estão sobre esta terra nos últimos dias. Pragas, germes, doença, já criado para serem espalhado pela nação. Você captou de novo? Mensagem 1950. E ele está dizendo que eles estão produzindo o quê? Germes. Você sabe o que é um germe? Doença, enfermidade. Um câncer é um germe. Ele explica tudo. Irmão Brana, em demonologia, ele fala o que é um câncer. E ele vai dando reforço nisso. Agora só escute o que ele está falando de novo. Você diz assim, mas isso aí o irmão colocou aí. Não, isso já estava dentro da mensagem para você entender. Olhe bem. Pois cremos que nos sentimos pressionados no Espírito que grande julgamento estão sobre essa terra. Últimos dias, pragas, germes, doença
já criada para ser espalhada pela nação. Você acha que esse germe que estão espalhando aí veio assim, ó, surgiu assim? Isso é uma guerra de luta entre países. Eles jogam isso no ar para destruir economias. Isso não é brincadeira. O irmão Brando está falando muito claro aqui. Ele vai dizer assim, ó, espalhado pelas nações. Nenhum médico sabe sequer como segurá-la. Nenhum médico sabe como sequer segurá-la. Não é verdade o que está acontecendo? Ele só diz assim: faça isso, faça aquilo. O outro diz: não posso, vai acontecer isso, vai acontecer isso, aquilo, não faça isso. No fim da história, tu não sabe se toma ou não toma, ou deixa de tomar, ou não sabe mais o que mais faz. Não é isso que acontece? Você tem uma convicção certa, não, tem que fazer? Eles não sabem o que diz. Só existe que estão pegando pelo ar informações de empresas grandes que dizem: não, vão ter que aplicar, vão ter que não sei o quê. Olhe bem, olha aqui, vamos terminar isso, porque o irmão Branco está falando aqui. Nenhum médico sabe como segurá-lo. Ó Deus, teremos que crer na cura divina então. Escutou o que o irmão Bruno falou? Se os médicos não dão conta e não tem como fazer, ele diz assim: ó Deus, teremos que crer na cura divina então. Quando as nações estão criando germes juntos para explodir em bombas, milhões morrerão por causa disso. Mas estamos tão agradecidos que o anjo destruidor saiu. Tu disseste: não toque em ninguém, que terá o selo do Pai em sua testa. Eles são meus. Estamos tão felizes esta noite por estarmos sobre o sangue protegido com segurança. Eu estou lendo uma coisa que parece para hoje, não a 1950. Estou tão feliz que o Espírito Santo me guarda. Vou ficar preocupado que vai vir doença de tal coisa, vou ficar preocupado que vai acontecer tal coisa, que vai provocar. Não estou mais preocupado com isso. Você está entendendo? Porque Deus já escolheu os seus filhos. E se você está essa noite aqui, porque você faz parte desse negócio, irmão. Agora precisamos manifestar a fé que uma vez foi dada aos santos. Mantenha essa fé, trabalhe, viva, mas mantenha essa fé segura e com tudo que ela está, porque o mundo está caindo em pedaço. O mundo está pregando para nós tsunami, terremoto, enchente, vendaval. A natureza já está gemendo há tanto tempo, gemendo, e os homens não estão vendo, os filhos de Deus não estão vendo, e você tem que manifestar. Você entendeu? Você tem que manifestar essa palavra para nós sermos grandemente abençoados. Vou findar isso aqui. O irmão Galo pode vir. Eu vou findar esse assunto. Tem muita coisa, mas quero ler algumas coisas aqui para... Escute bem aqui. O sermão é a forma da cura provida por Deus. 1954. O que é um câncer? O câncer é um tumor. O que é uma doença? Vamos lidar com isso por os próximos 5 minutos agora. O que é um câncer? O que causou aquela coisa? Vamos pegar um câncer, ou qualquer coisa que você queira. Uma tuberculose, uma pneumonia, o que você quiser, qualquer doença. Doenças são germes. Doenças são o quê? Germes, o irmão Brando está falando. Deixe-me passar uma coisa aqui rapidamente, pois nosso tempo está passando. Ouça, você sabia que a Bíblia diz, olha o que ele está falando agora. Você sabia que a Bíblia diz que nos últimos dias haverá uma guerra bacteriológica? Como é que ele sabia isso? A 1954.
Você já se pensou, você já se parou a pensar? Ele diz assim, ó, olhe bem, é 1954 e ele diz assim, você sabia que a Bíblia diz que nos últimos dias haverá uma guerra bacteriológica, que as doenças irromperão sobre as pessoas e cairão sobre todos sem o batismo do Espírito Santo? Quem é que está falando na boca desse homem? Deus. E agora é o tempo. Você tem mais uma dúvida? Irmão, se você jogasse na loto há 20 anos, todos os dias, você nunca ia acertar esse resultado que ele está falando. Você está pensando que estamos brincando? Brincaram na época de Noé. Não brinque com a sua salvação. A palavra está aqui. Por isso que eu estou dizendo uma coisa, irmão. Nunca ficou tão claro. Nunca ficou tão claro. A palavra chegou. Agora você e eu temos que tomar decisões para Deus. É essa a situação. Tem mais coisa, mas só vou ler mais um pedacinho aqui e vou finalizar. Agora você acredita no que acabei de te ler para você? Você acredita que essas doenças cairão sobre todos os que não são batizados pelo Espírito Santo? Você crê nisto? Isso é o assim diz o Senhor. Você pegou? Isso é o assim diz o Senhor. Irmão, está enganado. Enganado, sabe por quê? Existem várias mensagens que eu li para o irmão agora. E eu posso ler mais mensagens. Não foi uma mensagem específica só, não. Ele trouxe isso para nosso tempo. Ou você é um incrédulo que diz, isso é apenas uma opinião dele. Ou como algum hoje em dia que diz, bem, ele pode dizer isso, mas você não. Vocês são pessoas estúpidas. Se você não pode sair do seu cavalo de balanço, ele está usando uma expressão para dizer assim, você está em casa, sentadinho no seu cavalinho de balanço, você não quer sair e ver, estamos no fim do tempo. A marca da besta, o boicote estão em andamento. Você está cego? Nu? E não sabe disso? Boicote está aí. Você captou que tem um boicote rodando já há tempo? Você está cego? Você está nu? Sabe por que ele usou essa expressão? Ele está dizendo assim, se você está cego e você está nu, você é Laodiceia, você é a igreja. Amém? Amém, né? Talvez mais outro culto a gente pode amadurecer isso. Só quero ler esse pedacinho aqui. Isso é muito bom. Que tipo de... Olha só o que o irmão Brana vai dizer nessa mensagem novamente. E vai dar dura, sabe em quem? Nos homens que pregam, que eles não têm nem boca para falar. Eles só estão querendo usar música para avivar a igreja. Eles só querem estar pulando para cá. Eles só querem levar o povo para movimento aqui e movimento lá. Isso é coisa do diabo. Não estou contra isso, não diga que você não pode cantar, louvar, não. Mas desse jeito que eles estão levando, são coisas do diabo. Escute bem, olha só o que ele vai dizer aqui. Mas o anjo ao quem estava encarregado das pragas foi dada a ordem de não tocar ninguém que tivesse a marca. Por quê? Que tipo de mestre? Ele vai dizer assim, que tipo de mestre temos que ser, irmãos, para que a igreja esteja em nossa condição imune. O que ele está dizendo assim, que tipo de pregador, que tipo de homem que nós temos que ser para botar a igreja imune? Mas que tipo de imunição é essa aí, irmão, que a gente vai fazer? É você receber o Espírito Santo. Olha aqui que ele vai dizer, meus braços, olha só o que ele está dizendo aqui, meus braços estão doloridos agora, de onde os médicos perfuraram a agulha para tentar me vacinar da febre amarela. Naquela época, ele já está dizendo assim, eu fui vacinado pela febre amarela, eu não queria, ele diz assim, e assim por diante. Eu disse a eles que não precisava disso, mas eles não me ouviram. Mas eu lhe direi o que Deus vai fazer.
Agora veja o que o irmão Brando está dizendo. Eu direi a você o que Deus vai fazer. Deus tem um soro, e é chamado o Espírito Santo. E quando esse soro entrar, ele inundará você, aleluia, nos últimos dias. Ele tem um soro, e esse soro é o Espírito Santo. Quando entrar em você, ele vai cuidar, ele vai medir qualquer enfermidade que chega ao seu lar. Você entendeu? Amém, né? Amém. Vamos